Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também. Beleza? Vamos embora para mais um vídeo do Prepara Enem. Lembrando que essa playlist é toda feita em parceria com o Espaço Milena Matias. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, nessa parte aqui embaixo agora, certo? Então se não é inscrito lá no... se não segue lá o Instagram, dá aquela seguida lá, certo? Então vamos embora pro vídeo. Solta a chamada! Beleza, então chegamos agora à parte da aula, né? Então, esse aqui é o segundo vídeo da playlist Prepara Enem, relacionado a juros compostos. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre juros simples e eu dei definições essenciais para o estudo de matemática financeira. Então, dá uma olhadinha lá, facilitar você a aprendizagem nesse vídeo. Então, simbora. Então, juros compostos. Primeiro, o que é? Você vai estudar, você vai precisar saber da definição. O que é juros? Juros é uma remuneração dada a alguém pela aplicação de seu capital em um determinado período, que é o tempo, né? E a parte composto significa o quê? Significa que esse regime de juros ele é calculado aplicando a taxa em relação ao valor do mês anterior. Diferente dos juros simples, que é relacionado ao valor inicial. Então, para facilitar, clarear as coisas aqui, vamos para os exemplos, né? O exemplo da gente é o seguinte: o valor de R$500 foi aplicado a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês durante 10 meses. Então vamos devagarzinho. Quem é nosso capital? Nosso capital inicial, que não é a banda, é R$500. Beleza. A taxa de juros compostos é 10% ao mês. O tempo, 10 meses. Ele quer saber quem é os juros, o valor acrescido, e o valor montante, que é o valor total, certo? Eu deixei aqui em cima, na verdade, aqui. Tá aqui em cima nossos dados, certo? Tudinho organizado. Vamos fazer aqui. Lembrando que esse aqui eu vou deduzir a fórmula. Vamos deduzir a fórmula devagarzinho. Então, primeiro passo. No primeiro mês, como é que a gente faz? A gente calcula primeiro os juros, né? Então, os juros vai ser... Você vai pegar a taxa e aplicar no valor do mês passado. O mês passado é o valor inicial. Então, 10% de R$500. 10% de 500. 10% vezes 500. Corta os zeros, né? Fica 5.050 sobre 1. Então a resposta da gente, nossos juros, é R$50. Então nossos juros é 50, beleza. E quem vai ser o montante? Vai ser capital mais os juros. 500 mais R$50. 550. Então, beleza. No segundo mês, como é que fica? No segundo mês, você vai pegar a mesma coisinha. Vai ser 10% aplicado. Só que diferente dos juros simples, você vai aplicar no valor do mês passado. Ou seja, vai ser 10% de 550. Como é que é 10% de 550? Vai ser 55. Faz o mesmo cálculo que eu fiz no exemplo passado. Então vamos lá. 10% de 550 é R$55. Então quem vai ser o montante? Vai ser 550, que é o valor que eu tinha, mais 55. Ou seja, o montante vai ser 605. E os juros? Os juros é o valor que vai pagar a mais. Ou seja, eu vou pegar esse valor e tirar do capital inicial. 605 menos 500. Ou seja, 105. Massa. Então, beleza. A gente já organizou aqui. Então, vamos lá agora pro... o vai fazer mês e mês? Não. Vou pular agora pro 10º mês. Você já entendeu a lógica. A gente vai fazer 10%, de 10%, 10%, enfim. Como é que vai ficar? Então, o primeiro passo da gente aqui no 10º mês, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar entender a lógica disso. Como é que a gente fez para calcular o do primeiro mês? A gente fez 10% de 500 mais R$500. Então, 10% é a mesma coisa que 0,10. Em juros compostos, a gente vai trabalhar com a anotação de taxa em número decimal. Fica mais fácil, certo? Senão vai ter que transformar. Então, aqui eu vou colocar em evidência 500. Então vai ser 500 vezes 0,10 e 500 vezes 1. Coloquei em evidência. Ou seja, no 10º mês, toda vez estou multiplicando por 1,1. Então, quando eu faço 10%, eu multiplico o valor inicial da gente por 1,1. E no segundo mês, vou multiplicar esse valor por 1,1. E no terceiro mês, o valor do segundo mês vezes 1,1. E no 10º mês, vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1. 10 vezes. Beleza? Então, isso aqui vai dar uma potência. Tem 1,1 vezes ele multiplicado por ele mesmo 10 vezes.
Então vai ser 1,1 elevado a 10. Eu vou precisar fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 10 vezes? Não. Normalmente questões assim, eles colocam até 3 meses. Que você vai precisar no braço fazer os cálculos. Então, se for mais do que 3 meses, normalmente eles dão aproximações. Nesse caso, eu aproximei 1,1 elevado a 10 por 2,59. Então, seria um dado da questão, certo? Então, 500 vezes 2,59 vai dar 1.295, que é o nosso montante. E os juros? Os juros da gente vai ser como? Os juros vai ser o montante menos o capital inicial. Então, vai ser 1.295 menos 500. Ou seja, os juros vai ser de 795. Coloquei lá. Então, é assim que a gente vai calcular. Aí você vai pensar assim, meu Deus, precisa fazer isso toda vez? Não. Para isso que vai ter nossas fórmulas, né? Então, antes de ver as fórmulas, eu gostaria que vocês comparassem o crescimento dos juros simples, que a gente fez no primeiro vídeo, com o crescimento de juros compostos. Você percebe que os juros compostos ele cresce bem mais do que os juros simples, principalmente quando for mais distante. No primeiro mês é o mesmo valor. No quinto mês, o valor aumentou R$ 55. Já no 10º mês, aumentou R$ 300. Então, o crescimento varia muito daí, certo? Tu fez a questão agorinha, deu 1.295. Por que aqui está 1.296,87? Porque aqui eu usei uma aproximação melhor, certo? Foi só por isso. Então vamos lá. Como é que vai ser as fórmulas de juros compostos? Primeiro, para você utilizar as fórmulas, você precisa que a taxa esteja na mesma unidade que o tempo e que a taxa esteja na forma decimal, porque senão vai complicar você na utilização das fórmulas, certo? Então a gente tem duas fórmulas. Montante igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. E a segunda fórmula é juros é igual a montante menos capital. Trouxe duas questões. Uma eu vou fazer por fórmula e outra eu vou fazer sem fórmula. Beleza? Então vamos agora. Nosso primeiro exemplo, eu vou fazer sem fórmula, mas você pode fazer por fórmula, certo? Então caso você esteja cansado, dá aquela pausa no vídeo, vai tomar um copo d'água para você voltar a entender melhor a questão. Beleza? Respirou. Aproveita que respirou. Dá aquela curtida no vídeo. Comenta o que achou. Então vamos embora. Então aqui, essa questão aqui é do Enem de 2000, certo? Vamos ler a questão primeiro. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$21 mil. É de 2000 questão, certo? E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Então esse valor vai ser fixo. Vai ser R$21 mil daqui a 4 meses, por exemplo, 3 meses, 2 meses, que são as alternativas. Então, quanto ele tem agora? Ele tem R$20 mil. E esses R$20 mil podem ser aplicados na poupança a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então, o que é que ele faz? Ele pega, escolhe deixar o dinheiro aplicado até que esse dinheiro atinja o valor do carro. Certo? Então, a pergunta é, para ter o carro, João deverá esperar quanto tempo? Então, aí tem as alternativas, né? 2 meses, 3 meses. 3 meses vai sobrar. 4 meses, 4 meses vai sobrar. E assim vai. Certo? Então, a ideia da gente é fazer essa questão. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Primeiro passo. Quais são os nossos dados? Nossos dados é o preço do carro, né? Que é R$21 mil. O valor que ele tem, né? Que é 20 mil. E a taxa de juros compostos, que é de 2%. Então, o que é que a gente... Quais são o valor? Então, a gente tem o valor do carro. O capital inicial, que é 20 mil. A taxa, que é 2% ao mês. O tempo a gente quer saber. A gente quer descobrir o tempo. Certo? Então, beleza. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos devagarzinho. Eu resolvi fazer sem fórmula, na verdade. Então, a gente pode usar 2% mesmo. Mas se eu fosse fazer por fórmula, seria melhor eu transformar. Beleza? Pronto. Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos devagarzinho aqui. Quais são os... Aí vai usar sem fórmula, né? Então, vamos para o primeiro mês. Vamos fazer de mês em mês. Sem fórmula, é mês em mês. No primeiro mês, ele vai ter os juros de... A gente tem 20 mil, né? E vai ter uma taxa de 2%. Então, vai ser um juros de... Simplificando os zeros. 200 vezes 2, R$400. Então, os juros vai ser de R$400. Ou seja, o montante vai ser 20.400. Então, agora, ele tem 20.400.
Dá para comprar o carro? Não. Obviamente, se desse para comprar, teria alternativa, né? Mas não tem essa alternativa de um mês. Então vamos para o segundo mês. Como é que vai ser no segundo mês? Então, vai ser um juros de 2%. 2% e 20 mil? Não. É juros compostos. Então vai ser 2% de 20.400. Como é que a gente faz? Corta os zeros. 204 vezes 2, 408. Então, com 2 meses, ele tem um montante de 20.400 mais 408. Ou seja, o montante é de R$ 20.808. Dá para comprar o carro? Não. Então vamos continuar, né? Vamos lá. Terceiro mês. Tempo de 3 meses. Como é que vai ser o tempo de 3 meses? Vai ser 2% em R$ 20.808. Não dá para cortar zero, né? Então a gente multiplica em cima e depois divide. 20.808 vai dar 41.616. Dividindo, vou colocar as vírgulas. Ou seja, vai ter um juros de R$ 416. Então, o montante vai ser R$ 20.808 mais R$ 416,16. Ou seja, aqui no terceiro mês a gente tem um montante de R$ 21.224,16. Coloquei lá. Já dá para comprar o carro? Dá. Então a resposta é 3 meses. Dá a quantia exata ou sobra? Sobra. Sobra quanto? R$ 224,16. Ou seja, sobrarão aproximadamente R$ 225. E essa é a primeira resposta. Beleza? Então, beleza. Esse aqui é o nosso exemplo. Vamos para o nosso exercício. Então, como é exercício, lembra, dá aquela pausada, tenta responder e depois dá play no vídeo para conferir. Beleza? Pausou? 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 Qual é a resposta? Será mesmo? Vamos conferir. Então, Mário tomou um empréstimo de R$ 8.000 a juros compostos de 5% ao mês. 2 meses depois, Mário pagou R$ 5.000 do empréstimo e um mês depois ele quitou. A pergunta é qual foi o valor do último pagamento de Mário. Oxe, beleza, né? Como é que a gente faz essa questão? Primeiro passo, a gente vai ter que circular os nossos dados importantes. Então, quais são os nossos dados importantes? O valor do empréstimo, R$ 8.000. A nossa taxa, que é de 5% ao mês. O nosso primeiro tempo, 2 meses depois. O quanto ele pagou, que é R$ 5.000. E o nosso segundo tempo, que é 1 mês. Certo? Então, beleza, a gente tem 2 tempos. Então, vamos devagarzinho. Como a gente tem 2 tempos, a gente vai fazer a questão em 2 partes. Na primeira parte, quais são os valores importantes? O capital, que é 8.000. A taxa, que é de 5% ao mês. O tempo, que é de 2 meses. E o que ele quer saber? O montante. Montante 1. E na segunda parte, ele quer saber o quanto ele vai sobrar, né? Porque vai ser o quanto sobrar da primeira parte vai ser na segunda parte. Então vai ser o montante menos de 5.000 que ele vai pagar. Esse vai ser nosso capital. A taxa vai ser a mesma e o tempo é 1 mês. Ele quer saber o segundo montante. Massa. Então vamos resolver essa questão devagarzinho, né? Eu coloquei os dados aqui em cima. As alternativas estão lá em cima. E vamos começar a resolver essa questão. Primeiro passo, a gente precisa transformar a taxa. Porque como eu falei, essa questão vai ser por fórmula. Então vamos transformar a taxa. É de 5%. Como é que fica? 5% é 5 sobre 100. Ou seja, 5% é 0,05. Vamos alterar as taxas lá. E agora a gente já pode resolver a questão. Na primeira parte, como é que a gente vai utilizar? Vamos usar a fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Então, vamos devagarzinho. A gente não quer saber os juros. Então não precisa da segunda fórmula. Vamos usar só essa fórmula. Então, vamos substituir, né? O montante a gente não sabe. O capital é 8.000. 1 é 1. I vai ser 0,05. E o T vai ser 2. Ou seja, montante vai ser 8.000 vezes 1,05 elevado ao quadrado. Hugo, como é que eu vou fazer 1,05 elevado ao quadrado? Vamos aqui no cantinho. Lá no cantinho, lá do outro lado. 1,05 vezes 1,05. 5 vezes 5, 5 vai 2. Ou seja, a primeira linha vai dar 525. A segunda linha vai dar 000. E a terceira linha vai dar 105.
Primeiro, lembra? Multiplicações de números com vírgula, a gente esquece a vírgula e depois coloca a vírgula. Então, ó, quando a gente multiplicar, vai dar... Multiplicou isso aí. Vamos somar agora. 11025. Então, ó. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas casas a gente tinha lá em cima. Ó, 1,05 tem duas casas decimais. 1,05 também tem duas. Mais duas, a gente tem 4 casas decimais no total. Então agora a gente vai colocar 4 casas decimais. Pronto. Colocamos tudo agora. Então beleza. Então qual vai ser o montante agora? O montante vai ser 8.000 vezes 1,1025. Que dá 8.820. Vamos colocar lá no montante 1, certo? Esse aqui é o valor do montante 1. E vamos descobrir agora o valor que vai sobrar para ele pagar na segunda dívida, né? Então na segunda parte a gente tem um capital agora vai ser 8.820 menos 5.000. Ou seja, o capital vai ser 3.820. Então nosso capital agora da segunda parte é 3.820. Já coloquei lá, certo? Então como é que a gente faz? É só aplicar a mesma fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Então, montante vai ser 3.820 vezes 1 mais 0,05 elevado a 1. Então, 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado a 1. Nem precisa colocar, né? 3.820 vezes 1,05 dá 4.011. Ou seja, nosso montante é de R$ 4.011. Ou seja, nossa resposta é letra C. Beleza. E era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse era o vídeo de hoje sobre juros compostos. Vai ter mais vídeos resolvendo questões sobre juros simples e juros compostos, questões que juntam os dois, juros simples e compostos juntos. E era isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá aquela curtida no vídeo. Comenta o que você achou do vídeo. Compartilha, mostre para os seus amigos que estão estudando pro Enem. Enfim, estudando para a vida, certo? Muito obrigado. Cheiro, cheiro. Bye, bye.